Você tá na praia, um dia aleatório qualquer da sua vida, quando de repente uma pessoa se sente confortável o suficiente pra te filmar e ainda te chama de pobre sem você poder saber. Quem fez isso foi o Rafael Costa Oficial. Reduz o seu custo com funcionários improdutivos e te livra das tarefas operacionais. Coach, né, gente? Precisa falar que é coach? Preciso mesmo verbalizar pra vocês? Coach, gente, é coach. Alguns exemplos do que ele faz. Olha como atua quem conseguiu a tão sonhada liberdade. Eu sou livre do operacional, mas eu não sou livre da operação. Tô aqui descansando uns dias na praia. Só que é o seguinte, eu estou aqui em reunião de consultoria com o meu comercial, dando direcionamento para meus vendedores. Estou aqui tomando água de coco. Tenho liberdade? Tenho. Mas eu larguei a operação? Não. Então eu vejo que muito empresário acha que gestão, liderar a empresa é largar a empresa pra lá, delargar as coisas e achar que vai ter resultado, vai crescer, não vai. Ai, que bosta então. Eu quero ser um chefe assim. Cheguei no escritório, aí eu vou ficar sentado. Aí vai ter uma pessoa que vai buscar meu café. Aí eu quero esse café assim, descafeinado, sem cafeína, sem açúcar, sem leite, sem pigmento. Quero esse café transparente. E daí vai ter uma secretária que ela vai falar que alguém muito importante ligou. E aí eu vou falar, ai, nossa, tá, será que eu atendo? Ai, não sei se eu atendo. Daí eu vou sacar assim um Kindle e eu vou ficar rolando ele assim a tarde toda. Sem nada pra fazer, assim. Só numa cadeira assim, bem luxo, couro, fazendo nada. Só esperando as pessoas fazer pra mim. É assim que eu quero ser chefe. Por favor, me dê. Na minha opinião, você precisa, aonde você estiver, pode estar de férias, de lua de mel, eu geralmente estou acompanhando, estou participando de algumas reuniões, estou dando algum direcionamento. Que bosta. Olha que interessante, a maioria dos hotéis de alto padrão geralmente tem uma Não, mas ele rendeu o vídeo nesse hotel, né? Senhor Jesus. excelente academia. Eu te pergunto, por que será que a academia é muito boa? Porque as pessoas que se hospedam aqui valorizam a academia. E quem são essas pessoas que normalmente se hospedam? São pessoas que têm mais dinheiro? Sim, são pessoas que têm mais dinheiro, mas são pessoas também que têm mais consciência. São pessoas que se cuidam diferente, têm um senso de merecimento diferente. Elas se Eu, quando dou uma volta imensa pra falar de uma coisa que não tem nada a ver. valorizam, elas se cuidam, elas cuidam do seu corpo, da sua mente, das suas emoções de uma forma diferente. Por isso, Tudo isso pra falar que ele tava num hotel caro. inclusive, fazem mais dinheiro. Se você vai num hotelzinho que qualquer pessoa pode ir, cara, nem tem Um hotelzinho assim, de pobre! Se você vai numa espelunca! Se você vai num casebre! Se você vai num presépio! Na manjedoura, no estábulo! academia, se tem, ninguém vai. Eu já fui em hotéis assim, eu já estive desse outro lado. Claro! Me fala uma pessoa que vai viajar e vai ficar indo em academia, meu Deus do céu. E essa é uma importante lição. Prosperidade e riqueza é um estado de consciência. Claro, é o estado de consciência. Você vai mentalizar assim e automaticamente vai ser paga a fatura do mês de novembro, dezembro e janeiro do seu Nubank. E de quebra ainda uma continha de luz, assim. Porque você mentalizou, você tá no estado de espírito. Pergunta se o Banco do Brasil aceita esse pagamento do financiamento do seu carro, viu? Pergunta. Quando eu era pobre, olha só que interessante, quando eu não tinha dinheiro, cara, eu acharia isso aqui a coisa mais boba do mundo, que é o quê? Não tem pessoas que eu julgo mais do que quem já foi pobre e é um rico chato. Você sabe como é estar do outro lado da moeda? Pra fazer isso, você ficou rico pra fazer reels? De ai, rico valoriza a academia e pobre não gosta de ir? Foi pra isso? Que bosta. Dá esse dinheiro pra outra pessoa. Ai. Café e leite aqui na mesa. Mas olha só, sabe o que eu entendo? Que a pessoa próspera, um cliente próspero, né? Ele quer ser atendido de uma maneira a ter tranquilidade, ter paz. Ele não quer só o atendimento, ele quer, por exemplo, um hotel como esse, ele não paga mais caro porque ele quer só dormir. Ele quer conforto, ele quer tranquilidade. E não é só no hotel não, é na vida. À medida que eu fui crescendo como empresário, eu percebi uma coisa, que antes eu acreditava que Tudo é um gancho. Oh, meu Deus, tudo é uma coisa. Qualquer coisa, velho, você não pode fazer nada. Qualquer coisa aqui é uma coisa. E a mulher assim, Ai, deixa meu marido terminar de gravar esse Reels pra poder terminar de tomar esse café da manhã. tudo tem que virar um vídeo culto. Não pode tomar um café sem fazer um stories. Isso aqui, gente, pra mim, é um comprovante de que isso não é normal pra você. E sabe por que eu falo isso? Porque conforme o tempo foi passando, eu fui aumentando a minha régua, né? Eu era muito, muito pobre, a ponto de que a minha parede não tinha nem argamassa em casa, era tudo fudido
Vocês já viram o tour que eu tinha pela minha casa e tal. Beleza. Daí fui trabalhando com um monte de coisa, fazendo pinturinha em criança, maquiagem, tudo mais. YouTube deu certo. Daí eu comecei a ganhar uma grana. E conforme eu fui ganhando esse dinheiro, eu fui normalizando isso mesmo sem querer. Não é uma coisa que eu tive autoconsciência, mas sem querer eu fui normalizando algumas experiências. Por exemplo, quando eu vou num restaurante hoje em dia, pra mim é muito mais comum do que quando eu era pobre, porque eu nunca ia no restaurante quando eu era pobre. Nunca. E se eu ia, era num restaurante assim extremamente popular, no qual meu pai trabalhava, que meu pai entregava marmita. E assim também foi com hotel, com Airbnb que eu ficava, porque eu meio que me acostumei com aquilo. Eu consigo reparar que esse papo não cola justamente por como ele trata de uma forma anormal, sabe? Ter um café na mesa, que é uma coisa tipo assim. Então não caiam nesse papinho não, tá? Esse vídeo aqui, ó, é um recado pra você que faz o L, pra você Claro. que é um funcionário, reclama da empresa, é vítima da empresa, Claro. não quer fazer mais pela empresa. Deixa eu te falar uma coisa. Diga, Pablo Marçal de baixo orçamento. Você pensa que a gente que é empresário, a gente é melhor do que você, né, financeiramente falando. Mas é. Claro que é. De fato, hoje eu tenho uma empresa, tenho investimento, tenho imóveis. Só que é o seguinte, um dia eu fui funcionário também. Um dia eu trabalhei pra alguém. Agora, quando eu trabalhava lá, eu fiz meu nome. Eu construí esse Rafael que você tá vendo aqui hoje. E ao invés de você sair da sua casa e ir pra aquela empresa, criticar o empresário, se ver como uma vítima da empresa ou do empresário, se veja como uma pessoa que tem a oportunidade de fazer seu nome. Me põe agora de joelhos, patrão. Eu não sou merecedor desses R$1.600 que você me paga, patrão. Aqui eu trouxe o chicote. E agora, na sua frente, eu irei me humilhar, mostrando que eu sou a desgraça pra minha família. Me ajuda, patrão. Por favor, patrão. Eu não sou merecedor desse CLT, desgraçado. De crescer, de mudar a sua história, de criar uma carreira extraordinária. E não de simplesmente trabalhar porque tem conta pra pagar. Caso contrário, cara, o tempo vai passar, você vai ficar só nessa relação de inimizade com a empresa e a sua vida não vai mudar, não vai melhorar, você não vai dar orgulho pra sua família, cara. Realmente, existem pessoas que quando estão no emprego, mesmo que o emprego seja bom, elas realmente agem assim. Mas a gente tem que entender que muitas vezes não é a pessoa de forma consciente falando: nossa, hoje eu vou no meu trabalho e não vou entregar nada. Meu sonho é continuar ganhando quanto eu ganho. Muitas das vezes, esse funcionário que você olha e fala assim: nossa, mas por que ele não tá se esforçando? Parece que ele não se dedica. E quando você se faz essa pergunta de, nossa, por que ele é assim? Parece que tem preguiça. Você não pergunta, será que esse funcionário tem benefício? Será que esse funcionário tem tempo de qualidade a ponto dele não precisar ir pro emprego exausto? Será que esse funcionário ganha uma quantia aceitável de dinheiro para ele ter uma condição digna de vida a ponto que ele tenha tempo para pensar em alguma coisa que não seja terminar o trabalho dele e ir embora para casa? Porque a maioria das vezes é isso. Ninguém trabalha mal porque, nossa, meu sonho hoje é trabalhar mal. Claro que né, deve ter uma outra pessoa que sim. Mas muitas vezes a pessoa não tem nem tempo pra pensar na possibilidade de crescer. Porque ela tá tão exausta, ela tá tão cansada, que ela só quer que aquilo acabe logo, ela só quer ir embora. Porque ela tem uma condução de 2 horas pra pegar de volta pra casa. E ela já pegou uma de 2 horas pra vir. Ela vai chegar em casa faltando 3 horas pra ela dormir, acordar e voltar pro emprego de novo. É muito fácil quando você é um empresário e você mora perto da sua empresa, você tem um motorista, ou se não tem um motorista, tem um carro próprio. Se não tem um carro próprio, tem condição de pagar um Uber, falar em pensar em alguma coisa além de fazer o mínimo na empresa. Porque isso por si só é um privilégio. Eu não tô aqui pra militar. Deixa eu calar a boca. É isso. Eu amo os patrões. Eu sou cadela do patrão. O patrão é o meu amor. Eu amo os patrões. Eu gosto de trabalhar pra dar dinheiro, patrão. Porém, um desses 500 vídeos que ele fez na praia que mais chamou a atenção foi esse daqui. Não adianta sair da pobreza se a pobreza não sai de você. Ele lendo o livro Apaixone-se pela Função. E na praia. E gravando vídeo. Eu tô lendo, minha esposa tá lendo. Ela, ai, de novo, lá vem ele ligando a câmera. Ai, que saco. O rapaz aqui do lado tá lendo. Tem uma senhora ali em cima que tá lendo. A maioria das pessoas que estão aqui nessa região mais nobre estão tendo hábito... Na região mais nobre. É porque a areia daqui da gente é aquela areia mais premium Pro Max.
sabe? Região mais nobre de uma praia. Meu filho, a praia é feita da mesma areia que é feita pra você, é feita da região mais pobre também. A mesma areia que você tá pisando, eles estão pisando. Região mais nobre da mesma praia. Região mais nobre. Nossa, vou até tomar aqui uma água. Voz. Enquanto você trabalha e se fode para sobreviver em uma sociedade patriarcal e burguesa que te faz morrer todos os dias! Ai, eu amo a Biamon. Um beijo, Biamon. Eu queria muito gravar um negócio com ela ainda. Um negócio, Kikiki. Eu nem precisa gravar, eu só queria ser amigo dela. Eu adoro ela. Você olha pra um pouquinho mais ali, ó. Aí você vê. Aí você olha ali... Eu não queria falar a palavra. Ai, será que eu tenho que falar? Daí você olha aqueles... fudidos! Desempregados! Aqueles pobres! Folha com caixa de cerveja, o povo tomando cerveja. Gente, você não tem paz nem pra tomar mais uma cerveja. Imagina, você tá de boa numa praia e vem um coach, te filma pra fazer uma frase motivacional e ainda posta sua cara, você tomando uma coca zero. A coitada nem tava com cerveja na mão. Porque essa não é zero, ela tomando uma coca normal ainda. Que inferno de vida! Por que essas pessoas não estão hospedadas aqui? Por quê? E ele vai dar uma solução agora pra um problema super complexo em um Reels de menos de 1 minuto, tá? Ele tem 43 segundos aqui contados em relógio pra ele resolver o problema de por que todas as pessoas não são ricas. Será que ele vai conseguir, gente? Eu acho que vai, ele é muito poderoso. Tem dinheiro, não valoriza investir aqui. E por que as pessoas que estão aqui não estão tomando cerveja doidado? Nada contra quem bebe. Bebo Porque estão cheirando pó. vinho de vez em quando. Mas será que a pessoa próspera e rica, ela não é uma pessoa mais equilibrada, que valoriza coisas que favoreçam sua mente? Não, geralmente é porque, não tô falando todos, né? Mas é porque geralmente o rico ele não bebe não, ele usa droga mesmo. Sua alma, seu espírito? Não é pó. Eu não acho isso, eu tenho certeza disso. E eu tenho certeza que é pó. Essa é a minha opinião sobre riqueza. E essa é a minha opinião sobre pó. A mulher de um empresário foi sair com o marido e amigos e ficou dando em cima do condutor do barco. Teve treta, baixaria e gritaria. BJS. E por que ela não tava lendo? Por que a mentalidade dela não tava aqui, lendo um livro? A gente tem que se perguntar. Gente, eu vou falar pra vocês por que o sistema atual não quer que todas as pessoas estejam hospedadas nesse hotel. A resposta é muito simples. Se todas as pessoas têm a mesma oportunidade, a mesma chance e as mesmas 24 horas, as pessoas que já estão no poder, elas não vão poder mais gozar do mesmo privilégio. Porque para que exista uma pessoa muito rica, tem que existir uma pessoa muito pobre. Existe dinheiro suficiente para todo mundo. Porém, se essa renda ela é dividida igualmente para todas as pessoas que moram num país, por exemplo, não vai ter mão de obra precarizada. E o sistema capitalista depende que uma parte da população tenha muito pouco para que eles aceitem qualquer coisa que for proposta, para que o mínimo seja um luxo. E assim você faz a manutenção do sistema, dando migalhas de esperança. Nunca uma oportunidade real de crescimento. É sempre a ideia de que talvez um dia jogando no Tigrinho ele vai conseguir ganhar 70 mil reais e com esse dinheiro ele vai conseguir comprar uma moto. Que ele vai apostar na quina e ele pode sim ficar multimilionário se ele acertar aqueles números. O sistema capitalista ele funciona de forma João e Maria. Você pode sim tacar migalhas de pão para que você acompanhe aquela trilha, mas você nunca pode dar a cesta inteira, porque senão desmorona. A bruxa come o João e a Maria na casa de doces. Porque se o pobre entende que ele é a única coisa que transforma um cara que é muito rico em rico, e se ele entende que se hoje ele decidir que ele não vai mais trabalhar para aquela pessoa, e não só ele, mas todo um grupo decide que eles precisam parar de trabalhar em condições precarizadas, que eles podem sim, que esse cara que tem essa empresa gigantesca, essa fábrica imensa, ele tem dinheiro sim pra dar uma realidade justa pra todas aquelas pessoas. Se essas pessoas ditas como pobres da história, que estão na praia bebendo a cerveja, entendem, eles fazem essa pessoa que tá no topo muito rica, e que sem essas pessoas que estão na base não tem um topo de pirâmide, o sistema cai. O sistema
desmorona. Porque o rico não produz nada. Principalmente quando a gente tá falando de pessoas bilionárias. Ninguém fica bilionário vendendo pessoalmente alguma coisa. Ninguém fica bilionário vendendo objetos pra outras pessoas de forma pessoal, pessoalmente. Nossa, eu podia falar disso horas. Estado de espírito, a riqueza. Não é um estado financeiro. Por isso tem gente que às vezes até ganha algum dinheiro. Você vê o jogador de futebol lá, o Adriano, tá lá na favela, é rico. Por quê? Saiu da pobreza, mas a pobreza não saiu dele. Então, pra mim, riqueza é isso. Sabe o que é riqueza pra mim? Riqueza é eu poder fazer o que eu quiser. Riqueza pra mim não é só frequentar o lugar que tá toda a elite, a nata paulistana. Claro que eu vou acessar esses lugares, principalmente porque meu trabalho me proporciona isso. Mas riqueza pra mim é ter poder de escolha. Eu poder escolher tanto tá num lugar como esse e ter condições pra estar nesse lugar, mas por que não, se eu quiser, tá aqui, bebendo uma cervejinha. Nunca bebi cerveja. Mas se eu tenho o poder de escolha, se eu sou rico, eu quero poder escolher onde eu tô. Porque, desculpa, aqui parece que tá muito mais legal. Porque aqui na cabaninha tá um tédio, ninguém fala com ninguém, a esposa tá lá na frente do marido, não conversa, enquanto o marido grava Reels. Ser rico não é você ser condicionado a agir de uma forma que você não se identifica. Ser rico é você poder escolher a forma que você vai agir. Simples assim. E desculpa, não adianta nada ser rico e ser chato pra cacete. O que você pensa sobre isso? Comenta aí. Eu penso que você tá errado. Continue lendo, assim você fica de boca fechada. Se ler mais me deixar com o intelecto igual ao seu, eu prefiro comprar cerveja e beber na praia. Obrigada. E o povo tudo detonando ele. Eu lembro só de um comentário que eu recebi no Twitter esses dias, que era bem assim: nossa, eu vi a Ismael no metrô. Ela não tinha carro? Sim, eu tenho carro. Mas a partir do momento que eu comprei um carro, eu não posso mais andar de metrô? Por quê? Qual que é a correlação? E é um demérito andar de metrô? Se às vezes andar de metrô em São Paulo é bem mais rápido do que você pegar, sei lá, táxi? Qual o problema? E eu volto de novo. Ser rico não é sobre ter o carro. Ser rico é você poder escolher. Não, hoje eu quero ir de carro, mas amanhã eu quero ir de metrô. Isso é ser rico de verdade. Os métodos de diversão não anulam as competências das pessoas. Claro que não, mas infelizmente os resultados falam mais alto. Não falam. Não fala não, Rafael Costa Oficial. Não fala de jeito nenhum. Lendo não, né? Se tivesse lendo, estaria olhando pra dentro. Sequer teria reparado nos outros. Eu concordo, Dani! Nossa, mas a Dani Buarque canetou aqui. Se ele tivesse, de fato, prestando atenção no que ele tava lendo, ele não teria reparado que as outras pessoas estavam tomando cerveja. E outra, essa fic de que ele tava lendo, sendo que ele já gravou uns 18 reels só nessa praia. Não sobrou tempo pra ler, não. A não ser que ele tenha ficado um mês, né? Nesse lugar, aí beleza. Tá aí gravando um videozinho pra perfil flopado, Pablo Massal da Shopee. Pessoa próspera e rica não estaria num lugar desse, estaria em um lugar exclusivo. Aí parecendo mais um cosplay de rico. Eu concordo. Não diria uma pessoa rica, mas eu diria um bilionário da vida. Não acho que o lugar que ele tava era tão elitizado assim. Óbvio que é um lugar caro, né? Mas quando a gente fala de pessoas que são multimilionárias, bilionárias, elas provavelmente estariam numa ilha particular, né? Numa praia fechada, assim, difícil acesso, às vezes nem no Brasil. E ele tá retrucando. Você quis de fato falar sobre pobreza versus riqueza ou sobre status social? Porque a definição de riqueza e pobreza não é o que você quis dizer no vídeo. Você está julgando as mulheres que não estão lendo e estão bebendo cerveja na praia enquanto se divertem, riem, vivem como pobres. Mas você, sua esposa e outras 2 pessoas que estão lendo numa área com status na praia, vocês se intitulam ricos porque estão lendo um livro na praia e estão assentados numa área diferente delas. E pra piorar, você finaliza o vídeo comparando com o Adriano Imperador, que é rico, mas mora na favela. Fiquei confuso. Você está falando sobre riqueza versus pobreza ou sobre status social? E ele retrucou: amigo, pobreza não é só dinheiro. Ou pra você é. Pra mim, pobreza é só dinheiro. Porque a partir do momento que você tem dinheiro, você não é mais pobre. É literalmente só sobre dinheiro. A maioria das pessoas que estão aqui nessa região mais nobre estão tendo hábitos que fazem bem. Aí você olha pra um pouquinho mais ali, ó. Aí você vê. Nossa, tô vendo tudo. 18 graus de miopia. Caixa de cerveja e um pouco tomando cerveja. Por que essas pessoas não estão hospedadas aqui? Porque elas não têm dinheiro, não valorizam investir aqui. Oi, gente. Hoje eu vim aqui falar sobre uma situação que aconteceu nesse final de semana, onde o influenciador filmou eu e mais 3 amigas na praia, sem nosso consentimento. Essa é a Thaís Flores. Ela não é influenciadora, ela só compartilha coisinhas aleatórias da vida dela, tá? E ela veio se pronunciar porque colocaram ela num vídeo de coach sem ela saber. Pode nem mais beber em paz nesse país. Tô aqui no Instagram. O vídeo já passou de 400 mil visualizações, pra vocês terem noção da proporção
em que o vídeo tomou, aonde no vídeo ele nos diminui e ridiculariza, falando do nosso comportamento de pobre e desequilíbrio, porque estávamos tomando uma cerveja, juntamente ao cooler, e ele estava lendo. Isso quer dizer que ele é culto, rico e da elite. Que nós não estaríamos nunca no lugar dele, ou não estamos no lugar dele, porque nós não vamos pra praia pra ler, mas sim pra se divertir. Primeiramente, não preciso nem falar sobre os danos morais que isso traz pra nós, mulheres, de biquíni, em uma praia, filmadas sem consentimento, não teve censura nenhuma da nossa imagem, fomos ridicularizadas e diminuídas. A falta de respeito e de responsabilidade com a imagem que ele teve do outro foi gigantesca. Sobre isso eu acho que eu não preciso nem falar. Isso tá claro, e isso na realidade não vai ser eu que vou resolver. Eu não sou advogada, vou deixar pra quem sabe resolver. Vai ter processo! Tem uma coisa que eu acho bem engraçada, pra falar a verdade, de tamanha ignorância de uma pessoa que se diz ser tanta coisa, né? Já que ele é um empresário de sucesso, já que ele tem dinheiro e autoafirma ter uma condição excelente, não vai ser uma questão, né? Pagar um processinho aí, né? Numa indenização dano moral. Prega isso pra mais de 100 mil pessoas na internet. Como uma pessoa baseou a minha vida e as minhas oportunidades através da minha cerveja. Como um cara de 40 anos quer basear a vida dele, as oportunidades que ele teve já, a metade da vida aí, porque hoje em dia a gente não vive tanto tempo, com meninas de 20 e poucos anos, que estão começando a conquistar a vida agora. Que estão começando a ter as oportunidades agora. Entende? Como que uma pessoa pode ser ignorante a esse ponto? Pra mim, o maior sinal de pobreza que pode existir é uma pessoa se sentir superior a outra. Achar que porque alguém está na praia tomando uma cerveja e não lendo o livro, isso quer dizer que a pessoa é desequilibrada, desestruturada, que não tem nada na vida, que não quer ser ninguém. Tudo isso a partir de uma escola. Realmente, pra mim, isso é o maior nível de pobreza. A ignorância de quem diz ter muita coisa. E me pega um pouco porque eu entendo dessa parte da gravação, né? De ser influencer. E eu sei que, pra mim, pelo menos, quando eu tô num ambiente, eu não quero gravar. E isso me relaxa. A partir do momento que eu tenho a necessidade de gravar toda aquela experiência, se eu vou ter que filmar até a academia do lugar, aquele momento deixa de ser um momento de lazer, sabe? E às vezes você pode estar no resort all inclusive, mas se você não tá com a cabeça descansada, não adianta nada. Você só tá trabalhando de um lugar diferente. No máximo, você não vai descansar. Então ele tenta vender esse estilo de vida, de que ele é patrão, ele trabalha de qualquer lugar, que ele tá curtindo enquanto as outras pessoas estão trabalhando pra ele, fazendo o dinheiro dele. Só que no fundo, analisando de uma forma mais crítica, ele não tá relaxando tanto assim quanto ele diz. Se ele tá gravando tudo, se ele tem essa necessidade absurda de mostrar tudo e qualquer coisa que ele vai fazer, será que ele tá curtindo o tanto que ele fala que tá? Que tem acesso a ser melhor como pessoa. É o maior sinal de pobreza pra mim. O luxo, o maior luxo que a gente pode ter é o respeito pelo outro. Old. E podemos ver claramente que ele não tem. Amigos só falam de futebol e breja. Quando eu falo de negócio, viro o metido. Mundo de turma? Rapaz, primeiro parabéns por tu conseguir tocar um negócio andando com a cambada dessa aí, viu? Então, galera, vamos jogar um time de futebol. Ai, não é... Ai, que eu tô a fim de relaxar, né? Trabalhei a semana toda. Gente, então, e se a gente pegasse e investisse nosso dinheiro no Selic? Às vezes você é chato. Ai, que saco de pessoa. É chocante você ter amigos. Cagando todo o rolê da pessoa. O povo querendo descansar. Deve um chato. Ah lá, vem o insuportável falar de trabalho agora. Vai, chato, fala. Aham. Nada contra, né, amiga? É porque assim, não tem jeito, amigo. Tubarão nada com tubarão, golfinho nada com golfinho. Isso aí é a máxima, né? Mentira. É a maior mentira que já inventaram, gente. Tubarão nada com orca, com baleia, com tartaruga. Até porque, se o tubarão só nadar com tubarão, gente, o tubarão é carnívoro. Ele vai acabar comendo outro tubarão. Se ele ficar sem nada pra comer, é só pensar, né? E se tem uma coisa que eu aprendi com uns anos, assim, e hoje em dia posso dizer que eu tenho uma empresa, por mais que, né, que seja produção de conteúdo pra internet, mas é uma empresa, é que você nunca consegue fazer nada se você não tem pessoas ao seu redor pra te ajudar. Então, fica com esse papo de, ai, tubarão só anda com tubarão, golfinho só anda com golfinho, quando na verdade o golfinho precisa de toda uma fauna e toda uma flora marítima para que o ecossistema funcione de fato. Se tivesse só o golfinho no meio do oceano inteiro, eu estou fazendo umas analogias babado hoje, né? Mas se tivesse só o golfinho no oceano inteiro, não existiria biodiversidade, não funcionaria o mar. Já parou pra pensar nisso? É claro que uma hora ou outra você vai acabar falando, né? Conversando
convivendo com essas pessoas. Mas uma empresa não funciona sozinha. Uma empresa só com chefe não existe. E o povo nos comentários: não adianta apagar o vídeo, daí colocar a foto do tubarão martelo. A distância de um olho pro outro dá pelo menos umas 15 tempos. Meu Deus! Com o tanto de dinheiro que tem, achei que a skin estaria melhor. Eu aqui tomando minha cerveja com meu cooler do lado de uma porção de salame barato, lendo os comentários. O combo da mediocridade, rico performático, coach de coisa nenhuma. Nossa, mas a Andrea, ela macetou agora. Gente, mas a Andrea deu uma canetada de fogo. Coach de coisa nenhuma. A skin do Cid do Era do Gelo. Vim pelo vídeo da menina, a skin é sempre a mesma. Ou Tonhão ou Jurandir, ou ambos juntos. Esse Jurandir julgou a menina na praia, Bocó, o rico da Shopee. Isso são os comentários dizendo. Você viu esse homem? A soberba precede a destruição e a altivez do espírito precede a queda. Boa noite. Pra quem conhece a gente, sabe que a gente não é de vir aqui se expor, né? Vir aqui nos mostrar, falar da nossa vida. Quem postou esse vídeo foi a Grazi Almeida, tá? Elas também não são influenciadoras, criaram um perfil só pra isso, inclusive. Mas meteram elas nesse vídeo, então elas foram se pronunciar. Mas infelizmente aconteceu uma situação bem chata, né? A gente foi na praia no último domingo e segunda-feira uma amiga minha me mandou um vídeo. E quando eu abri esse vídeo, simplesmente era a nossa imagem sendo exposta ali para um influenciador que nos gravou sem o nosso consentimento e sem a nossa autorização. Falando que ler na praia era culto, mas que a gente que estava bebendo cerveja com cooler não era e que a gente não tinha dinheiro para estar onde ele estava, né? Eu não sei o que passou na cabeça dele no momento, mas ele não conhece a gente, não sabe 1%, né, da nossa vida. E ele simplesmente expôs a gente dessa forma, a gente tá se sentindo exposta, humilhada. Ele diminui a gente, né? 602 mil visualizações. Tomara que tenha um processinho, viu? Só pra aprender que não dá pra gravar as pessoas sem pedir. Assim, oi, tudo bem? Boa tarde. Tô querendo chamar vocês de pobres, fugidas e sem nada. O que vocês acham? Vocês topam? Vai ser pro meu Reel, vocês não vão ganhar nada com isso. Não, nem um centavo. Eu também não, mas vou vender curso depois. Vocês topam? É a proposta boa? Vai querer perder? Duvido.